Putz, Haluka 4, papai, let's go. Do meu mano caminho sem volta, like dado. Mano, não consegui farmar no 1, não consegui farmar no 2, não consegui farmar no Haluka 3, mas no 4 temos 35 minutos de puro cinema, paizão. Bora se meter nessa treta sem volta, mano. Bora se meter nesse caminho sem volta. 1, 2, 3, bora nessa. E aí, pessoal? Quanto tempo, Ó, o Yanni tá bonitão, né, Yanni? hein? Quase 2 aí, anos meu mano passaram Yanni? desde que tudo isso começou. Processos Verdade. foram abertos, advogados foram substituídos, personagens novos foram surgindo. E mesmo com tantas Mas coisas quanto sendo tempo? inseridas Uma nessa hora? história, com a intenção de tirar o foco de quem assistia, a verdade continua uma só. Ninguém mais aguenta ouvir a merda desse nome. Fato. Mas como toda história de terror, uma hora ela precisa acabar. Nem mesmo com um inquérito policial em andamento, ela deixou de fazer as suas trollagens e pegadinhas no seu canal. Sempre com a mesma narrativa e sempre com as mesmas intenções. Tentar voltar pra internet e fazer todos vocês de otários mais uma vez. Tô deixando claro, eu tô mudando o título da live pra botar o Putz Haluka 4 incluso. Eu não sabia que ia lançar o Putz Haluka 4, peraí. Eu tô só trocando aqui o título da live, tá? Rapidão. O tempo foi passando e as pessoas que fizeram parte dessa história foram sumindo uma por uma. Verdade. Mas e a Júlia? Tá indo por aí em um monte de podcast, falar um monte de atrocidade, fingindo que nada aconteceu. Gente, curiosidade, quem é Júlia? Alguém... Gente, sabe, treta aconteceu há muito tempo. Quem é Júlia? Alguém se lembra dessa parada? Pior, falar que não se arrepende de nada. Mesmo que as pessoas tenham se esquecido do que você fez, eu não me esqueci. Mesmo que o Digo tenha recebido um processo mentiroso seu, numa tentativa desesperada sua de fazer dinheiro, ele também não se esqueceu. Assim como seu ex-advogado, seus ex-colegas, seus ex-namorados. A grande verdade é que ninguém que te conhece consegue te esquecer tão facilmente. Até porque não é todo dia que o diabo... Ah, Júlia é o nome verdadeiro do Haluka, não é? Acho que eu lembro disso. Era Júlia o nome do Haluka, né? Era um bagulho assim. se faz presente. O título desse Porque as vídeo... pessoas gostam da treta do Haluka. Cara, a treta do Haluka, desde... Qual foi a última grande treta? Eu acho que desde que o Aruan cortou a placa do YouTube, não tinha uma treta tão grande que nem a do Haluka, mano. Essa treta aqui é tipo... É que eu acho que muita gente não, de hoje em dia não tem noção do tamanho que essa treta tá, sabe? Então, tipo... É por isso que a galera hypa tanto nessa parada aqui. Júlia sou eu, mas a Júlia também chama também é a Júlia. Júlia é o Haluka? É a Haluka? Gente, eu não sei qual é o pronome que o Haluka gosta. Eu prefiro falar o pronome que ele prefere, mesmo ninguém gostando dele. Eu acho que é bom respeitar o pronome do cara. Eu acho que é o Haluka, né? Sei lá. O vídeo não é meu, é de um cara que um dia eu ataquei, que eu critiquei, que eu conheci e que no final de tudo eu me surpreendi. Ele já não está mais entre nós, canais de opinião, mas eu faço questão de terminar o que ele começou um dia. Ixi, edição foda! Edição foda! A Globo. E cara, eu fiquei chocada quando eu terminei, porque pra criticar, alguém vai lá e boa faz também, isso vira uma máquina que assim, Mano, a Haluka, o Haluka True apareceu na Globo, mano. Foi? Isso aqui é True, mano? Na CNN, sei lá. O Core, o advogado. E a famigerada dedada. dedada? Puta que pariu. Que Puta dedado? que pariu. Ou você deu dedada em alguém, ou alguém te deu dedada. Caralho, mano, que treco você meteu aí. Caralho, mano. Cinema. Não, eu vou reagir a mais coisa hoje. É que eu preciso ver isso daqui. Eu acabei de saber que isso existe. Haluka 4. E aí, Haluka? Eu não era não foi o que você falou em live pra milhares de pessoas ouvir? Com ele. O que aconteceu foi que eu tava dormindo, eu não tava excitado, ele enfiou a porra do dedo na minha vagina. Mas por que você falou que você tava bêbado? Você tava bêbado ou você tava dormindo? Eu falei que eu tava bêbado e dormindo. Eu bebi tanto que eu apaguei de tão bêbado que eu tava. Entendi. Espalhou como se fosse... Vixe. Pra quem, até onde eu sei, eu tenho quase certeza, não tenho certeza dessa informação. O Haluka, ele acusou o Yanni de Stu, né, pra quem já sabe, porque ele deu uma... ela tava gravando um vídeo no Snapchat, e aí do nada ele chega e enfia o dedo na dela. Eu tenho quase certeza que é isso. Não vou garantir. Vou usar muito supostamente nesse vídeo, que essa galera que processa de um jeito ridículo. Mas supostamente o Yanni, tipo, ela tava no... Isso até onde eu sei é mentira, tá? Mas supostamente a Haluka tava no Snapchat, assim, tirando foto. Aí o Yanni não percebeu. Aí ele chega do nada e mete ele a dedada. Eu acho que é um bagulho assim, não é?
fosse uma verdade absoluta pra Deus e o mundo? Falando no exame, então estupro consumado não é nada, Bianquinha. Não tá escrito isso. Ele falou que o exame é pra Lê de novo, tá literalmente escrito estupro consumado aqui, caralho. Eu vou pegar então, não com o seu nome, mas... Não foi o que você fez quando você foi na live da Bianquinha com aquela requisição de laudo sexológico, alegando que aquilo era um positivo pra estupro? Inclusive, Então, até onde eu sei, esse bagulho de laudo sexológico aí, que é tipo, é o laudo provando que você foi Stu. Resumindo aqui pra quem quer entender. Até onde eu sei, esse laudo, ele é fornecido quando tem acusação e eles têm teste. Não necessariamente, se você tem esse laudo, você foi Stu, mas ele mostra que você está acusando alguém de Stu, sabe? Não, ele não é uma prova de que a pessoa foi Stu. Até onde eu sei, é assim que funciona o laudo, até onde eu sei. esse papel que eu vou te mandar não tá nem comigo. Tá lá na delegacia. Por isso que tá só a foto do papel. Não foi aquilo que você afirmou pra um monte de gente, que foi replicado por diversos canais de opinião, sem parar? Pois bem, o Ministério Público arquivou o inquérito policial que você tentou abrir contra mim. Aquela falsa acusação de estupro que você inventou contra mim. E a justiça reconheceu, Raluca, que eu sou inocente, que eu sempre fui inocente. Você achou que eu ia seguir minha vida tranquilamente, sem fazer nada a respeito, que eu ia simplesmente ignorar o fato de que você destruiu a minha vida. Você tem noção que eu mudei de cidade? Você tem noção que eu perdi uma empresa? Você tem noção que eu tive que recomeçar do zero? Porque eu decidi te ajudar? Porque eu acreditei em você? Porque eu Não, confio. ó, eu sei que isso pode parecer muito altruísta do Yanni e tal, porque, mano, pra quem não se lembra dessa porra, dessa treta, o Raluca tava se fudendo sozinho ali, tava todo mundo metendo a dedada no Raluca, mano, falando, tipo, destruindo ele. Aí o Yanni, que não tinha porra nenhuma a ver, a gente nem sabia que era a porra do Yanni, chegou do nada defendendo o Raluca, metendo a mão no fogo e tudo pelo Raluca, processando, xingando a galera tudo lá por causa do Raluca. E aí o Raluca depois meio que traiu o Yanni de um jeito muito ridículo. Mas, tirando essa parte do bagulho, o Yanni, ele se fudeu por, tipo, ele pode estar falando que foi por altruísmo, eu acho que foi por hype. Pessoal, supostamente eu acho que foi por hype, sabe? Tipo, eu acho que ele queria surfar nessa treta do Raluca, e aí ele quis ficar com o Raluca, porque isso daria mais visibilidade pra ele, tanto que, porra, o Yanni era um ninguém nem sabia quem era esse mano antes dele ficar famoso, antes da treta do Raluca. E agora ele é tipo o Yanni da treta do Haluca, o caminho sem volta, o intancável, ele é o próprio intancável. E aí, tipo, eu não sei exatamente como é que tá a vida dele atualmente, mas ele perdeu a empresa por completa culpa dele, né? Vamos admitir, mano, ele botou o fogo, ele botou a mão no fogo, ele botou a carreira dele no fogo por uma pessoa que nitidamente todo mundo odiava. Tipo, nitidamente estava errada e ele meteu a mão no fogo, culpa dele, vai. Confiei nas suas palavras, uma pessoa que eu não conhecia, mas que eu achei que precisava de ajuda. Você tem noção disso? Você tem noção o quanto tempo que eu penso nesse vídeo e na vontade que eu tenho de falar tudo que eu vou falar aqui hoje pra você? Você consegue imaginar isso? Não é a primeira vez, não é a segunda, talvez nem a terceira que eu tô gravando esse conteúdo inteiro. Porque dessa vez eu vou fazer um conteúdo extremamente diferente do que foi a primeira vez. Eu quero que você tenha em mente, Raluca, que tudo que vai ser dito aqui hoje foi pensado há muito tempo, desde quando você inventou essa mentira contra mim. E tudo que vai acontecer daqui em diante são as consequências das suas próprias escolhas e das atitudes que você tomou no momento em que eu te dei. Até peguei um MMzinho aqui pra aproveitar, e aproveitando esse gap aqui, ó, sigam a call da minha mana Maria Bel, tá? Tem que deixar o like na live, senão o Raluca vai puxar teu pé, tá? Peguei aqui um famoso MM pra eu comendo aqui enquanto a gente vai vendo essa treta de 34 minutos, só bora. Dei um pé na bunda. Tudo isso porque eu fui o único otário, o único idiota nessa história inteira que resolveu ter compaixão por você. Mas pode ter certeza, Raluca, eu aprendi a minha lição. Você me ensinou. O único não, né, rapá? O tanto de gente que queria que o Raluca desse aquela sentada tá louco, né? Mano, eu acho que o Raluca conseguiu romanticamente apaixonar o quê? Foi umas 3, 4 pessoas? Foi por aí, né? A mais valiosa de todas. Você lembra quando a gente se conheceu que eu falei pra você que se você tentasse fazer comigo o que você fez com outras pessoas, eu seria a pessoa que iria até o final contigo? Pois bem, eu sou uma pessoa de palavra, Raluca, e você sabe disso. Você me conheceu tempo suficiente pra saber que quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou até o final. Se a pessoa me acusa de estu, de qualquer coisa... uma calça de pode gravada, que nostalgia. Cara, eu abro um processo criminal e eu vou até o quinto dos infernos buscar a pessoa, mano. Tá eu fazendo vou isso? até o quinto dos infernos pra provar o contrário. Da mesma maneira que eu fui o imbecil idiota a te defender perante a internet inteira, eu sou o imbecil e idiota que
que vai até o final pra buscar justiça pelo que você fez com a minha vida. Você consegue sentir verdade nas palavras que estão saindo da minha boca? Esse último putz, Haluka, é o nosso acerto de contas por tudo que aconteceu. Em todo esse tempo que eu fiquei esperando a justiça ser feita para que eu pudesse finalmente falar. E isso daqui é o meu direito de resposta. Eu vi cada vez que você fez piada comigo, como se destruir a minha reputação não fosse nada para você. Eu acompanhei cada frase idiota que saiu da sua boca em cada podcast que você foi. Não só eu, como muita gente que adora você. Haluka, eu acho que a única coisa que a internet tem tanta certeza hoje é que a grande piada nessa história inteira sempre foi e sempre será você. Até mesmo quem te conheceu depois da treta toda sabe que você não presta. Eu prefiro manter distância. Tá. Você não seguiu ela? Não. Ó. Eu prefiro manter distância porque, assim... Boa. Não sei quem é você, mas mandou bem, minha querida. Esse sujeito, esta sujeita, não sei, enfim, esta criatura quimérica, que inclusive... Chamou ela de criatura quimérica. Eu acho que isso se encaixa em alguma das categorias de fobia, deve se encaixar essa porra, né? Chamar a pessoa de ser quimérico, eu acho que se encaixa como algum tipo de ofensa. eu também me determino enquanto tal, uma quimera. Chegou a acusar uma então tá tudo velha bem de que ela também é quimera. Então, assim, Haluka, qual que é a sensação de saber que a sua moral vale menos que a mosca que circunda a bosta que o cachorro caga? Qualquer pessoa que tem 2 Específico. neurônios sabe que acreditar numa palavra sua em plano 2025 é loucura. Ah, mas Iane, já passou, não tem mais o que ser feito, não tem mais o que ser dito. Se fosse uma situação comum, se fosse qualquer outro tipo de briga idiota da internet, eu compreenderia com qualquer sombra de dúvidas. Mas a última imagem que o Haluka pintou de mim para a internet inteira foi como um criminoso que cometeu um dos piores crimes e atrocidades já conhecidos pelo homem. Então, o Yanni ele se deu bem nessa época? Não é que ele se deu bem, tá? Ele não se deu mal. Porque nessa época, a galera já não botava fé no que o Haluka falava. Tanto que quando ele acusou o Yanni de Stu, ninguém botou moral. Ninguém tava acreditando no Haluka. Mesmo se fosse true, mano, ninguém ia acreditar no Haluka até o final do final. O que fudeu o Yanni true, tá? O que ferrou a imagem do Yanni true, ele conseguiria, até esse momento, ele conseguiria sair safe da treta. O que fudeu ele foi o ataque ao Orochinho. Não que ele atacou o Orochinho, mas aquele react do Orochinho fudeu ele. O Orochinho gritando Intancável, criando aquele meme em cima dele, é isso que marcou ele, mano. Todo mundo lembra do Intancável, sabe? Tipo, muita gente nem lembra que ele foi acusado de Stu, porque na época que ele foi acusado pelo Haluka, ninguém mais dava moral pro Haluka. Mas o Intancável, mano, esse daí fudeu a carreira desse cara, mano. O Intancável realmente foi intancável. Homem. Só que a última imagem que o Haluka deixou pra internet é uma imagem que não representa o que eu sou. E eu faço questão de deixar isso claro. Nesse vídeo, eu vou apresentar as provas que foram apresentadas ao Ministério Público de São Paulo para que o inquérito policial fosse arquivado e para que você caísse, Haluka. Esse vídeo aqui é o meu ponto final, para eu poder seguir adiante com a minha vida e para mostrar para as pessoas que você teve a audácia de mentir até mesmo para a polícia para tentar, num desespero absurdo, salvar a tua própria imagem. Antes de mais nada, eu preciso falar para vocês que existem 2 tipos de justiça. A justiça da internet e a justiça da vida real. Mas eu acho que essa altura do campeonato, quem acompanhou essa treta tem noção disso e sabe como isso funciona. Se eu tô aqui hoje tendo a possibilidade de falar tudo que tá dentro do meu coração, é porque graças a 2 deuses, a justiça da vida real foi Ai, o Deus Digo tá de volta. feita. Você perdeu, Haluka. E isso que importa. Mas já a justiça da internet, ela funciona de uma maneira muito diferente. Durante tudo isso que aconteceu, eu fui acolhido por muitas pessoas que me odiavam no começo. Gente que me conhecia como um vilão, como um arrombado, como um cuzão. Tudo isso porque eu fiz por merecer. Mas todas essas pessoas que eu ataquei e que eu critiquei, no momento em que elas acharam correto e idôneo, elas foram as primeiras pessoas a comprarem essa briga e sentarem do meu lado. A Haluka tentou me enterrar com uma falsa acusação que vai me perseguir pro resto da minha vida. E não importa se você que está assistindo isso acredita nisso ou não, se você pensar um pouco, você vai entender que sim, que faz todo sentido o que eu tô falando. Ser lembrado como o Yanni da treta Haluka é algo que eu aceito. Agora, ser lembrado como o Yanni, o que foi acusado de
pela Haluka, aí já é outra história. E Mano, eu não sei como é que funciona a falsa acusação de estupro no inquérito de justiça. Eu não sei se isso fica marcado. Porque, tipo, por exemplo, pra quem não sabe, quando você, sei lá, é preso, pode ser prisão infantil, pode ser qualquer tipo de prisão, no seu registro pessoal, não sei se é CPF, não sei se é registro trabalhador, fica registrado que você já foi preso. Já agradeço. Você fica registrado que você já foi preso. Eu não sei se quando você recebe uma falsa acusação de estupro, fica registrado que você já foi acusado disso. Não sei, não tenho ideia de como é que isso funciona. Mas se for só pela reputação de ser lembrado como o Yanni que foi acusado de estupro do Haluka, eu acho que isso nem é tão relevante, sabe? Tipo, eu acho que o Yanni que reviveu o antigo Orochinho, ou o Yanni da treta Haluka, ou essas porra assim, o Yanni intancável, são coisas bem mais que vão ser lembradas do que o Yanni acusado de estupro falsamente pelo Haluka. Tipo, é puta título longo também, né? tudo isso... Ai, quase esqueci. Muito obrigado pelos R$2, Vicente. Yuni, se infiltra na treta e faz entretenimento, por favor. Mano, é que essa treta é foda de entrar, porque essa treta, além de dar muita dor de cabeça e vai vir um público muito tóxico pras lives, assim, se eu entrar na treta, eu vou ser com certeza processado, cara. Eu tô de boa de ser processado no Brasil, cara. Tô de boa. Prefiro só ficar no reactzinho, sabe? Eu acho que a pessoa que saiu melhor nessa treta de todas, assim, tirando o Digo, é claro, porque, quer dizer, o Digo não saiu bem na treta, né? Ele teve que parar com o canal porque tava fudendo o psicológico dele. Mas, tipo, eu acho que a pessoa que se saiu melhor na treta foi o Terry lá, o ex da ex do Jean, sabe? É, o Terry que foi cornado lá, ele foi o que saiu melhor. Hoje em dia, eu sigo o Terry no Instagram, mano. O conteúdo dele é mó legal, ele tem ele tem um grupo idol, pô, ele é mó engraçado, mano. Os vídeos dele são engraçados, mano, ele é mó legal. Uma pessoa que eu ajudei, que eu confiei, que eu acreditei que fosse tirar a própria vida. Não vou Eu pular, Mari, printei não esse vou pular. comentário e eu mostrei pro Yanni, porque foi a época que eu tava falando com ele. Eu falei, mano, olha só, pô, os caras perderam a linha total aqui, né? E só que quando eu mostrei pro Yanni, ele ficou De boa, assim. jogo. Mano, ele falou, eu vou te buscar amanhã. Eu falei, não, você não vai. Ele falou, eu vou. Eu falei, não, você não vai. Ele falou, conclusão, ele me buscou. Ele falou, eu não vou te deixar sozinho, você vai ficar num lugar onde você vai ter segurança. Você não vai voltar pra sua casa nem fudendo nesse momento. Enquanto não passar essa merda, você não vai voltar. Inclusive, o primeiro dia que eu cheguei aqui, ele fez eu prometer pra ele que eu não ia pular da varanda, porque ele tava com medo realmente de eu fazer isso. Para no final botar uma faca não, né? Um facão nas minhas costas. Foi só quando eu expulsei a Júlia da minha casa que o meu inferno realmente começou. Ah, mas o Yanni foi gado, o Yanni queria pegar ela. Se eu falar pra vocês como realmente foi essa situação, vocês não acreditariam. Mas eu queria muito que vocês estivessem lá pra vocês poderem ter visto. Eu fiquei trancado no meu apartamento durante toda a treta Haluka. E ela fez o que geralmente costuma fazer. Se ofereceu e depois se alegou como vítima. Mas o que mais te deixou revoltada foi ter tomado um pé na bunda, né, Julinha? Porque na sua cabecinha você achou que eu ia me apaixonar por você, né? Haluka, entenda que nesse vídeo eu vou tentar ser o mais transparente possível com você. Pra mim, você foi no máximo um alívio passageiro. Mas pra você eu fui tudo, né? E o pior é que quando ele viu que eu tava chorando triste, ele não falava nada. Ele ignorava. E isso tava não ficar pior ainda. Falei, cara, o cara realmente não liga pra mim, tá ligado? Só que é foda falar porque aí que eu falo, mano. Tipo, ele também não tem responsabilidade de ligar pra mim. A parada que me pegou foi que ele falou que ligava, ele falou que se importava, entendeu? Ele conversou com a minha mãe. Doeu muito, né, Haluquinha? Mano, sabe o que é uma merda disso, mano? Eu sei que o Yanni tá botando esse áudio tudo do Haluka pra provar o ponto dele. Só que, mesmo essa prova sendo... Eu não consigo levar a sério o Haluka falando algo, mano. Parece que ele tá mentindo até quando ele tá falando a verdade, cara. Tipo, eu sei que o Yanni usando essa prova contra o Haluka, mas até se não é uma prova contra o Haluka, parece que ele tá mentindo. Não sei se isso faz muito sentido, cara. Inclusive, eu vi no chat ali, ó, tipo, putz, Haluka 5, a entrada do Yuni na treta. Na época da treta Haluka, que eu tava pensando, mano, eu vou tentar formar um pouco de view nisso. Eu pensei em fazer um vídeo que nem esse daqui da Reply, ó. Esse aqui, fiz um mangá da treta do Haluka em 5 dias. Eu ia fazer um vídeo, fiz um anime da treta Haluka. Que ia ser, tipo, ia ser um vídeo onde eu ia narrar a treta Haluka como se fosse um anime. Como se fosse, tipo, o primeiro episódio de um anime ou alguma coisa assim. Ia ser esse vídeo. Eu só não fiz porque, 1, tava meio sem tempo na época. 2, ia dar um trabalho que eu não tava disposto a fazer. E 3, a treta já tava um pouco saindo do hype na época. Tipo, já tava no Haluka indo pro 3, assim, na época que eu pensei em fazer esse vídeo. Aí eu perdi o hype, né? Eu não fiz. Mas eu ia fazer um vídeo, tipo, um Haluka se fosse um anime, sabe? Tipo, o substituto de Death Note. Putz, Haluka. Um bagulho assim.
Só que ao invés de você escolher seguir o caminho com maturidade, de poder ir em frente e entender que a vida tem nãos e tem sims e que você não obriga ninguém a ficar, você quis se vingar de mim. E aí foi quando você começou a vomitar mentira atrás de mentira. Não é mesmo, Haluka? A real é que mentir sempre foi o seu maior vício. Desde o dia que eu te deixei em Mojimirim, eu achei que eu tinha largado um encosto, que eu tinha me livrado de um demônio. Foi essa sensação que eu senti no momento em que eu deixei você na sua casa. Só que eu mal sabia que o verdadeiro inferno da minha vida estava para começar. Eu acreditei que por mais que você não batesse bem das ideias, que você realmente ia seguir em frente, que você ia realmente entender todas as merdas que você tinha feito e ia realmente tentar ser uma pessoa melhor. Você me enganou direitinho. Você me iludiu, você fez eu acreditar que você ia conseguir ficar numa boa e que ia ser uma pessoa melhor. Haluka, o que você fez com a minha vida não foi uma simples mentira. Eu perdi mais de 14 quilos. Eu entrei numa depressão muito pesada. Durante muitos dias da minha vida, eu achei que eu não ia conseguir seguir em frente. Tudo isso por conta de uma mentira absurda. E eu não posso dizer que Mano, eu não... sabe o que eu acho pai desse bagulho do Yanni? Tipo, eu entendo que sim, é culpa do Haluka. Todas essas coisas que ele fala agora. Mas, mano, ele fala de um jeito como se não fosse culpa dele também. Tipo, eu sei que é foda botar culpa meio que entre muitas aspas, tá? O Yanni não é uma vítima. O Yanni tá no meio ali. Ninguém é vítima nessa porra dessa história. Todo mundo é vilão nessa história. Mas, tipo... o Yanni fala como se fosse 100% culpa do Haluka, tipo, como se ele não tivesse culpa nisso. Como se ele não tivesse botado, né, nessa situação merda por conta própria, sabe? Tipo, como se ele tivesse sido um cara fazendo um gesto altruísta pra salvar uma pessoa injustiçada, sendo que não. Era um cara, sem ofensa ao Yanni, tá? Tudo isso aqui eu vou falar supostamente, porque eu não tenho certeza de nada. Mas na visão que eu tenho sobre a treta com o Yanni, parecia ser um cara desesperado pra farmar view e ser famoso, tentando se meter numa treta grande pra ser reconhecido e farmando view em uma pessoa condenada. Porque na época que o Yanni entrou, o Haluka já tava condenado, tá? Quer dizer, ele não tava condenado. O Haluka podia ter feito um vídeo naquela época falando desculpas. Podia, tá? Na época que o Yanni entrou, dava tempo ainda. Aí o Yanni entrou e afundou mais ainda o Haluka. Ele fez aquele putz, digo, sei lá como é que é o nome daquele título que ele faz o jogada de mestre, sabe? O parabéns pra você, essas porra tudo. Tudo isso foi escrito pelo Yanni, dito pelo próprio Yanni. Ele falou já em vídeo, falando, fui eu que escrevi aquele título, aquele roteiro lá, fiz um personagem do Haluka, ele trocando de roupa lá, virando a toga da porra do Boku no Hero e tal. Então, o Yanni trata essa treta como se ele não tivesse culpa, sabe? Como se ele fosse só mais uma das várias vítimas do Haluka. Sendo que não, mano. Ele também é vilão nessa porra. E, sei lá, é culpa dele, mano. Ele tá nessa situação, é culpa dele. Ele podia ter continuado fazendo aqueles TikTok de sequestro dele lá, com aquele filtro merda que ele sempre usava. Podia. Mas em vez de manter fazendo aquele TikTok merda dele que ele fazia, que sim, eram TikToks bem ruins, tá? Ele nem pode falar nada contra. Era um TikTok bem vergonha alheia. Ele decidiu se meter no meio do fogo cruzado, no lado que tava mais fraco. Culpa dele completa. E ele botou a mão no fogo e foi até o fim, pelo um lado que tava nitidamente perdido. Tipo, ele pegou o lado errado e que tava... É tipo quando você vai jogar um jogo de aposta e tu aposta no lado que tem mais chance de perder, sabendo que se o lado que tem mais chance de perder ganhar, a sua recompensa vai ser maior do que se você tivesse jogado no lado que vai com certeza ganhar, sabe? É meio que isso que ele fez na vida real. E aí, obviamente, ele perdeu a aposta, porque era o que tinha mais chance de perder, e fodeu a carreira dele na internet por causa disso. E aí, ele continua insistindo nisso. Ele continua se metendo nessa treta e se afundando cada vez mais. Esse cara não vira a página, mano. Ele, em vez de... Tipo, ninguém mais lembrava dessa porra. E aí, ele decidiu fazer o Putz Haluka 4. Eu ainda não entendi qual é o motivo do Putz Haluka 4. Provavelmente ele ainda vai falar, tá? Porque, né, ele tava no Brasil demora. Os processos no Brasil demora pra caralho pra rolar. Mas, mano... ele podia virar a página. Tem muita gente nesse bagulho. O Digo já tinha virado a página. O Terry virou a página. A Bianquinha virou a página. O próprio Jean L virou a página. E ele continua estagnado nessa treta, como se ele não pudesse fazer nada. Ele continua relembrando que ele foi acusado de estupro. Ele continua lembrando que ele destruiu a empresa de TikTok. Mano, esse cara, ele tava com a vida garantida. Ele tinha uma empresa de TikTokers que ganhava com certeza muito dinheiro, sabe? Tipo,
Ele tinha tudo feito, tudo preparado. Ele já vinha de uma estrutura boa familiar. Ele tem conhecimento de algoritmo. Ele tinha uma conta com muito seguidor no TikTok e no Instagram também, provavelmente. Ele sabe fazer conteúdo, ele tem uma equipe. E em vez de manter com isso, de crescer por conta própria, ele quis se meter no meio do fogo. E aí ele se queimou. E agora ele tá reclamando como se fosse culpa do Haluka. Não, Yanni. Eu sei que você não vai ver esse vídeo porque eu sou minúsculo. Mas é culpa tua, porra. Tu tá se metendo na porra. Tipo, obviamente não é culpa tua se acusar de estu. Mas é culpa tua todo o resto, porra. Tu se meteu nessa porra e agora tu tem que segurar essa bronca, cara. Tem que segurar a bronca, mano. Tu se enfiou no fogo, agora tem que aguentar o fogo, pô. Não acreditava que você não seria capaz de fazer. Porque, na verdade, eu tinha uma pulguinha atrás da orelha, mas sabe quando você Posso fazer um fala, Pudziuni? não é possível. O que você vai falar no Pudziuni? Que eu vejo anime pervertido? Tô sem nada pra opinar, então vou ficar meio caladinho, mano. Só presta atenção no vídeo, mano. Eu também tô meio nisso. Eu fico bastante tempo quieto nesse aqui. Não vai acontecer. Ela não é louca a esse ponto. Mas eu continuei de pé. Mano, se o Yanni realmente quisesse salvar o Haluka, em vez de fazer as merdas dos vídeos que ele fez lá do dossiê do Haluka, ele devia ter, naquela época, chegado e falado: Haluka, pede desculpa, porra. Tá? Mas eu tô certo, tal, que ele não tava na época. Mas tipo, mas eu tô certo, tal, eu não fiz nada de errado e tal. Pede desculpa, mano. Mesmo se tu tiver certo, mesmo se tu tiver errado, mano, pede desculpa. Porque nessa situação que você tá, a não ser que você consiga criar um puta comeback e mostre que todo mundo que tá falando mal de você tá super errado e fez uma merda absurda, mano, tu não sai bem dessa treta, mano. Ou tu ignora o que está acontecendo, que era impossível naquele nível que o Haluka tava, ou tu pede a porra do desculpa, mano. O Yanni fudeu, mas ainda o Haluka também, mano. Os dossiê foram... O Yanni disse, mano, os dossiê foram ideia do Yanni e escritos pelo Yanni, sacou? Então, é culpa do Yanni o Haluka também ter afundado tanto. Se o Haluka tivesse feito o pedido de desculpa naquela época, ele não tava tão fudido que nem ele tá hoje. Eu tô inteiro, eu sobrevivi. Esse vídeo não é um farm. Esse vídeo não é uma tentativa de monetização, até porque o meu canal nem monetizado é mais. Esse vídeo é a minha verdade e o alívio da minha consciência sobre tudo que você fez com a minha vida. Mas acima de tudo, esse vídeo é um lembrete para que sempre quando as pessoas esquecerem quem é você, eles se lembrarem de que você não é digna nem mesmo de perdão. Bom, vamos começar? No dia 29 de agosto de 2023, Haluka foi até a Delegacia da Mulher de Mogi Mirim para prestar um boletim de ocorrência contra mim. Nesse boletim de ocorrência, ela alegou que foi para São Paulo na segunda quinzena de maio de 2023. Alegou também que vivia em cárcere privado e que eu havia tentado sexualmente dela mais de 7 vezes. Ela fala nesse boletim de ocorrência que eu era um empresário que havia prometido pra ela salvar ela de tudo e ajudar ela a consertar a imagem dela na internet. Ela se colocou como uma pobre menininha desamparada, mas não lembrava de nenhuma dessas datas específicas de todas essas acusações que havia feito. Além disso tudo, ela alegou que eu dava medicamentos pra ela constantemente e que isso fez com que ela se embriagasse constantemente. No final desse depoimento, ela deixa claro pra polícia que ela deseja representar contra tudo que ela está alegando contra mim, que ela deseja que a polícia tome todos os procedimentos cabíveis de acordo com o que ela estava falando. Ou seja, a Haluka tentou me imputar um crime de estupro vulnerável, um crime inafiançável no nosso... Mano, como é que o Haluka... Tipo, eu sei que o Haluka... Tem uma alta chance do Haluka tá mentindo, tá? Eu não vou confirmar porque também não tem prova que ele não tá mentindo até onde eu sei. Mas, mano, se o Haluka mentiu sobre tudo que ele falou agora, moleque, puta que pariu! O cara vai ser preso pra sempre. Que porra é? Quer dizer, eu não sei se dá pra ser preso por falsa acusação, mas, mano, ele vai ter que pagar uma grana cabulosa pro Yanni. Tá que pariu. E ele deve estar sendo processado por uma galera nessa época, né? Caralho, cara. O Haluka tá se afundando cada vez mais. Que porra é essa? Nosso país com reclusão de 8 a 15 anos de cadeia. Haluka mentiu do começo ao fim desse boletim de ocorrência, começando pela data que ela alega que chegou em São Paulo. Ela alega pra polícia que chegou na segunda quinzena de maio. Para poder desmentir isso, bastou eu pegar os extratos bancários da minha conta e mostrar exatamente o pagamento entre os dias 3 ao dia 10, que foi a hospedagem do primeiro flat em que ela ficou. Ela também inventou pra polícia que depois, uma semana, eu havia me deitado pelado do lado dela. Só que ela se esqueceu que no dia 5 de maio de madrugada foi quando ela me beijou pela primeira vez após a gravação do dossiê. E para provar isso, eu utilizei as fotos das gravações feitas naquele dia e também a conversa que ela teve com o André, o Dark, amigo dela, que posteriormente ela também acusou de assédio. Diferente da Haluka, eu apresentei fotos, vídeos, áudios... Então, eu acho engraçado esse bagulho do Haluka, que ele parece que ele não pensa antes de acusar as pessoas. Tipo, ele parece não pensar enquanto ele faz alguma coisa, sabe? Ele vai no impulso total.
Porque, tipo, por exemplo, o vídeo, eu acho engraçado pra caralho. O vídeo do Digo, o Putz Haluca, não sei lembro se é um ou dois, mas o Digo, ele não fala quase nada no vídeo do Putz Haluca. Ele literalmente pega o Haluca e bota o Haluca pra ficar discutindo junto com o Haluca. É o Haluca falando alguma coisa e ele se auto-refutando logo em seguida. Tipo, o vídeo do Digo é literalmente um monte de trecho do Haluca, só mudando a timeline, sabe? Tipo, Haluca fala uma coisa no presente que o Digo fez alguma merda. Aí, o Haluca do passado refuta o Haluca do presente falando que o Digo não fez, sabe? Tipo, é meio que isso que eu tô querendo dizer, mano. O Haluca parece que ele não pensa quando ele vai acusar. Tem uma caralhada de provas em cima dele. O advogado dele não ajuda ele nessas paradas, mano. Tem uma caralhada de prova provando de que ele tá errado. Ele sabe que essas provas existem, até porque meio que as fotos foram tiradas, né? Dele. Com ele vendo, ele tirando as fotos. Ele que pegou os Ubers. Tipo, ele sabe que tem prova contra ele. E mesmo assim ele acusa. Tipo, o Haluca é muito... O Haluca é supostamente muito idiota, cara. Que isso, mano. Data, hora, dia, para provar exatamente tudo aquilo que eu tava alegando. E na maioria das vezes utilizando provas que ela conseguiu criar contra ela mesma. O Yanni devia ter feito esse vídeo uns anos atrás, é porque ele tava em processo, né? Provavelmente ele tava com segredo de justiça. E pra quem não sabe, a justiça do Brasil, principalmente em processo, assim, demora pra caralho, assim, tipo uns 6 meses. Pra fazer um processinho leve, assim, tipo algo bem idiotinha, é uns 6 meses, assim, de processo, ir pra outro estado, e ficar visitando, e falando, fazendo reunião, é uma dor de cabeça processar a gente no Brasil. Então, tipo, ele fez esse vídeo agora, provavelmente, porque o processo acabou agora, sabe? Tipo, depois de 6, 7 meses que essa porra... Faz o quê? 1 ano que essa porra aconteceu? Finalmente o processo deve ter acabado, e é por isso que ele tá fazendo esse vídeo, sabe? Devia estar em segredo de justiça, com as provas deviam estar apreendidas. Ele provavelmente não deveria poder citar o nome, ele não sabia qual resultado ia dar. E, tipo, se ele postasse esse vídeo e tivesse qualquer coisa que podia afetar o processo, mano, ele podia talvez até, sei lá, perder o processo por algo que ele falou nesse vídeo, sabe? Tipo, não seria bom ele postar esse vídeo muito antes disso daqui. Como, por exemplo, a mensagem entre ela e o Dark. Nas 2 primeiras semanas, a Haluca ficou hospedada em 2 flats distintos, 2 flats alugados por mim. Após a conclusão dessas 2 primeiras semanas, eu tentei alugar um apartamento de maneira anual, no mesmo prédio em que eu morava, para que ela tivesse um ambiente só dela. Graças a uma obra do destino, o nome dela foi recusado pela seguradora. No momento em que isso aconteceu, existiam 2 caminhos que poderiam ser tomados. O primeiro deles é ela voltar para Mojimirim e aguardar lá até que a gente conseguisse pensar num outro plano para que ela pudesse morar em São Paulo, conseguir um outro apartamento, porque segundo ela, a família dela extorquia ela, abusava dela, via ela como um cifrão, olhavam pro trabalho dela como uma oportunidade de ganhar dinheiro e pra mim ela construiu uma narrativa de que ela só sofria, que ela só se fudia e que ela era usada dentro de casa em Mojimirim. A segunda opção... Mano, cadê? É isso que eu tava me perguntando. Eu não lembro 100% da treta, então pode ser que ele já tenha se pronunciado. Cadê os pais? Tipo, eu sei que o pai do Haluca tá no céu agora, né? Ou sei lá, mas tipo... Eu sei que o pai do Haluca não tá mais entre nós. Mas cadê a mãe do Haluca? Tipo, ela não sabe o que está acontecendo com o filho dela? Ou ela só prefere não falar na internet? Porque, tipo, o filho dela tá sendo cancelado pelo tipo, a treta do Haluca é nível Monark falando que é mais louco que todos vocês em podcast, sabe? Tipo, esse é o nível da treta Haluca. Mano, isso, tipo, a mãe do Haluca não falou nada até agora? Tipo, 0 coisas? Seria ela continuar em São Paulo, no meu apartamento, até que a gente encontrasse uma solução pra essa... A família dele tá errada? Mano, é porque o Haluca já é adulto, né? Não é como... Tipo, eu gostaria que a mãe dele se pronunciasse pra mostrar que ela tá ciente do que o filho dela tá fazendo, sabe? Tipo, ter esse senso. Mas, mano, o Haluca já é um adulto de 22 anos, cara. Ele tem que saber se virar, pô. Ele não pode correr pra mãe dele e falar que ele tá sendo processado. Não, mano, o processo cai no nome dele na justiça. Ele não é um menor de idade sendo processado por um adulto. Não. Essa situação e que a gente conseguisse de fato resolver esse problema para ela. Durante esse período que ela ficou no meu apartamento pessoal, eu apresentei para a polícia as provas de negociações que eu estava tendo, não só... Ela sabe, posso estar enganado, mas ela já pronunciou. Alguém sabe onde é que ela se pronunciou? Eu queria ver o pronunciamento da mãe dele. Depois eu dou um bisu.
com o zelador do prédio, Já apareceu em como podcast. também com a seguradora e a parte administrativa para tentar resolver essa situação. Mas para a polícia, a Haluka inventou uma narrativa onde ela havia sido obrigada a ficar em São Paulo e que eu havia tramado aquela situação contra ela. Haluka, você lembra que você chorava e você esperneava igual uma criança birrenta, pedindo pelo amor de Deus para ficar em São Paulo? Para no final das contas você agir como uma enorme mau caráter. E eu ainda falei para você, relaxa, se você quiser ficar, você pode ficar, não tem problema. E agora é engraçado, né? Eu que não queria nada contigo me via obrigado àquela situação onde você ficava o dia inteiro se esfregando em mim, se oferecendo pra mim, de todas as maneiras tentando chamar minha atenção, pra no final das contas, quando eu te dou um pé na bunda, você inventar a história mais absurda de todas. Ó, vamos lá, vou falar disso daqui agora. Eu sei que o Yanni, ele tá se vendendo aqui muito como mocinho, tá? Não gostei desse treco do Yanni. O Yanni também tá errado nessa porra aqui, eu já falei do motivo dele tá errado, tá? O Yanni não tem direito de se passar de bonzinho aqui, tá? O Yanni não tá certo nessa porra. Mas, tipo, isso aqui eu não preciso nem falar, eu já comentei sobre isso. Sim, o Haluka tem 22 anos e eu só queria comentar sobre isso, mano. Eu não consigo acreditar 100% no Yanni, porque ele conta a história do jeito dele, como se ele fosse só bonzinho, fazendo bem e provando e ajudando o Haluka e dando todo o suporte pra ele. E se tu for esse cara bonzinho que tu é, mano, tu não devia usar a internet, parça. Porque se tu é tão fácil, sem ofensas, ele sabia o buraco que tava se enfiando. Se você é tão fácil assim de se enganar, meu mano, eu não diria que você devia se meter na internet, cara. Isso daqui, o Haluka é nitidamente uma pessoa bem ruim. E eu não acho que você devia se envolver com uma pessoa que te manipula. Sendo uma pessoa tão manipulável, eu não acho que você devia se envolver com uma pessoa tão manipuladora que nem o Haluka. Tipo, eu sei que é foda. Quando você é manipulável, você não percebe que tá sendo manipulado, óbvio. Mas, tipo, era nítido que o Haluka era uma pessoa. E se você é uma pessoa que não tem essa visão de saber que você tá se metendo no buraco, mano, não se mete em treta. Por que ele tá se metendo nessa porra, sabe? Tipo, mano, deixa o Haluka do jeito que ele tava. Tipo, eu sei, ele vendeu esse bagulho lá depois que ele tava com medo do Haluka. Eu não lembro se era o Jean ou o Haluka, mas ele tava com medo de algum dos dois se paçocar. Que eu lembro que ele falou lá que era pra ler mangá, um bagulho assim, ler livro. Eu tava ajudando o cara a não se paçocar. Super altruísta, super maneiro. Mas, mano, ele tava se metendo num buraco que ele podia só dar o suporte meio psicológico, sabe? Tipo, não ficar, como é que se fala? Não ficar se metendo na treta, não botar o bedelho dele. Só ajuda, mano, dá suporte emocional, dá dica de como deixar a cabeça no lugar, deixa a pessoa um pouco longe das redes sociais. Você não precisa fazer um vídeo resposta defendendo a pessoa, sendo que ela tá nitidamente errada, sabe? Se você é um cara true altruísta e vê que a pessoa tá errada, tu não defende ela. Tu mostra pra ela onde é que ela tá errada. E aí você faz ela entender que ela tá errada e faz ela pedir desculpa. Você não fica defendendo uma pessoa só porque você tem medo que ela se paçoque. Não é assim que o mundo funciona. Vocês são adultos, porra. Não é assim. O Haluka tem 22? Então, até onde eu sei é 22 anos que o Haluka tem. Até onde eu tô sabendo. A única forma que eu encontrei de lidar com aquilo era bebendo. E várias vezes eu dormia no salão de festas pra ele não tocar em mim. A melhor forma de resolver os seus problemas. Muito bem, cara. Foi o Yanni que teve que me acordar, porque eu tava dormindo que nem um cavalo. Falei, cara, o cara realmente não liga pra mim, tá ligado? Haluka, você é de longe a maior filha da puta que eu tive o desprazer de conhecer na minha vida inteira. Se hoje você é odiada pela internet inteira, a culpa não é minha, a culpa não é do Digo, a culpa não é do Jean, a culpa na verdade é inteiramente sua. Você consegue entender que você se destrói Inteiramente, não. Já conversamos sobre isso, a culpa é do Haluka, não inteiramente. sozinha, sem precisar de ninguém pra fazer isso? Você é a única criminosa que eu conheço que tem a capacidade de cometer os delitos e ainda criar as provas contra você mesmo pra facilitar o julgamento da internet e da polícia. Oh, muito bom falar contigo, cara, como sempre. Eu tô feliz que você tá bem. Não vejo Tá nada de bom? ser essa porra desse vídeo, não esquece de me mostrar, mano. Que eu... Tá bom. Nossa, pode faz muito tempo deixar. que eu não escuto isso, cara. Beijo, Ralu, se cuida. Beijo, beijo, igualmente. Tchau. Cortei no meio. Mano, espelho, espelho meu, não existe ninguém mais falso do que eu. Nossa! Que nostalgia! Que tempo bom. Bonito, né? Bonito. Sabe o que é engraçado? Você falava que quem fazia isso era o Yanni. Eu nunca vi uma pessoa mentir assim na sua frente. Eu falei na questão lá da cal da Tiecita, o cara chorando. Ele abria a câmera chorando pra Tiecita. E aí logo... Ô, esse corvo aqui também é uma pessoa, tá? Depois vazou. Não sei se vocês cabem, mano. Esse corvo aqui também ele é uma pessoa. Tomem cuidado. Depois que ele desligou a cal, ele dando risada, falando, ah, otária do caralho. Oh, muito bom falar contigo, cara, como sempre. Beijo, beijo, igualmente.
Mano, espelho, espelho meu, não existe ninguém mais falso do que eu. Mas você foi muito esperta, né? Porque você se aproveitou de um momento onde a internet inteira tava me odiando pra me imputar o pior de todos os crimes. Sendo que durante todas as nossas conversas de WhatsApp, você alegava que tudo havia sido sempre recíproco. E o mais cômico ou trágico de tudo isso é que você tem a cara de pau de sentar em podcast por aí pra pagar de gênia incompreendida e pra falar atrocidades e pérolas como essa. Todo acontecimento que acontece na nossa vida tem um motivo pra acontecer. Uma inteligência tão infinita quanto a Então, eu sei que isso vai parecer meio louco, vai tocar um donate daqui a pouquinho, já falo aí. Eu achei muito esperto, eu sei que isso vai parecer louco, essa jogada de ir em podcast. Em partes foi ruim, porque foi o Haluka meio que criando mais prova contra ele, tá? Mas do nível de prova que tinha contra o Haluka, ele tem no podcast não foi tão má ideia. Por quê? Sabe aquele papo de que não há vencedores numa guerra, porque os dois lados sofrem muito? Tem um vencedor na guerra, que é o lado que conta a história depois. O lado que conta como é que foi a guerra é o lado que ganha, porque ele se vende na história depois como se ele fosse o bonzinho. Então o Haluka indo pra vários podcasts, pra vários nichos diferentes, de pessoas que talvez não soubessem da treta, ou contar a versão dele da história sem o Yanni poder se defender, por exemplo, faz ele meio que ser o lado correto da história, pra aquelas pessoas que estão escutando, sabe? Então, tipo, ele criou muita prova contra ele nesses podcasts? Criou. Mas ele deve ter convencido uma galera que nem sabe que essa treta tá acontecendo, de que ele não tá errado na história, sabe? Tipo, foi uma jogada boa, não foi uma má jogada, foi uma play arriscada que podia ter dado um resultado bem maneiro pra ele. profundidade de um pires. Você foi até a polícia e você inventou uma narrativa de Haluka. Fui pra delegacia da mulher, não entendi. Beleza, vamos ver o que ela tem a dizer aqui. Aqui estão os papéis, acabou a brincadeira. Você acreditou que você pedir pra mim pra apagar as nossas conversas do WhatsApp seriam provas suficientes pra eu não conseguir provar o que havia acontecido em São Paulo? Cara, você tá no PC? Tô. Você pode compartilhar a tela do seu WhatsApp web? Claro, pode falar. Pra eu não provar o que havia acontecido entre a gente? Ah, eu lembro dessa jogada do Haluka, de fazer ele apagar. Mano, essa jogada aqui foi muito anime, mano. O Haluka, ele manipulando o Yanni pra fazer ele apagar as provas do WhatsApp dele contra o Haluka, mano. O merda foi que o Haluka meio que... Eu não sei quem que tava gravando aqui, eu vou deduzir que é o Haluka, por causa da fotinha aqui, ó, de perfil e tal. Mas, mano, o Haluka meio que ele gravar isso daqui... Ah, não, é o Yanni que tá gravando, deixa pra lá. Menti, tá? Eu ia falar que o Haluka, tipo, gravar isso daqui é idiota pro Haluka, porque ele meio que tá criando prova contra ele. Mas essa jogada de apagar as provas no WhatsApp foi truque de mestre, tá? Vou ler, foi mal, eu esqueci do donate. Muito bem pelos 2 reais, Vicente. Pega leve, é uma ruiva linda, só um pouco. Mano, não fala assim do Haluka, cara, é meio estranho falar isso do Haluka. Esse vídeo do Haluka só piora a moral dele. Mano, é porque todo mundo nos stories do Instagram faz... Não sei se tu já viu, tipo, treta de TikToker, do Instagram, Instagrammers, sabe como que se fala quem usa Instagram? A galera faz, tipo, fala de um puta assunto sério, de uma treta séria, com um filtro de bochechão, com um filtro de coração e borboletinha. Tipo, a galera do Instagram faz meio que esses filtros, sei lá, eu não sei se é pra diminuir a moral da treta ou coisa assim, mas sei lá. Inclusive, mano, que puta treco de virjolem, de usuário de Discord, mano. Tem um monte de Discord, assim, que não é de youtuber, sabe? Tipo, é uns grupos do Discord que você entra pra conversar com o usuário de Discord, mano. Isso aqui é muito virgem. Sem ofensas, Yanni, mas porra. Ah, inclusive, só ajudando aqui o meu mano. Que é? Pera aí que eu li uma mensagem aqui, ó. Yuni, tô meio bad, será que eu pego esse sábado pra sair de casa um pouco? Sim, meu mano Jota, saia de casa pra dar aquela respirada, faz um exercíciozinho, lê um livrozinho, vê um mangá, se desconecta um pouco da internet, meu querido, porque saúde mental é importante, principalmente nos dias de hoje, meu bom. Dá um tempinho, sai nesse sábado, dá uma relaxada, meu querido. Você apagou conversa com minha mãe e minha irmã também? Apaguei. Quer que eu te mostre? Apagou? Vou te mostrar de novo aqui, ó. Aí, ó. Aí é o Yanni, mano, a jogada de mestre. Eu não falei com ninguém da sua família, né, então... Não, Nem não tem tinha. contato também. Não tem problema. Mas sinceramente, a gente não tinha nada nas nossas conversas também. Não, mas é o que eu tô falando, não é o que tem, é o que eles podem distorcer da coisa. Pra eu não provar todas as merdas que você havia feito contra mim e todas as provas que você criou contra você. Ele conversou com a minha mãe. Eu falei exatamente do que aconteceu. E eu gravei você pedindo pra apagar as mensagens. Eu sabia. Ah, é?
Eu Meu sabia. pedido pra pagar mensagem? Aham. Coisa cringe, Aham. parece dois personagens de anime. Ai, que coisa cringe. Mano, parece, mano, essa cena aqui. Parece, sei lá, o Light no túmulo do L, rindo e falando, eu venci, essa é minha jogada final, sabe? Ai. Você esqueceu que na nossa última call você pediu pra eu pagar tudo que eu tinha no WhatsApp? Pediu ou você Que tá é jogando saúde verde pra eu mental? falar alguma coisa? Não, bebê. Não, você pediu pra eu apagar as mensagens da sua mãe, as mensagens da sua irmã. Muito obrigado, Haluka. De verdade, De muito nada. obrigado. Você Levanta tentou me aí, fazer de velho. otário. E a minha sorte foi que eu deixei o core e eu digo de sobreaviso. Eu sabia que isso ia acontecer. Muito obrigado, Haluka. Esse era meu plano desde o começo. Eu deixei todas as peças preparadas e você finalmente caiu no meu movimento. Só faltava ele mandar um checkmate. Ia ser gênio. Ô, Yane, você podia ter mandado um checkmate aí no final, né? O Yuni fala isso no servidor. Mano, eu só tenho servidor do Discord. Tirando o nosso servidor, é claro. Eu tenho o servidor do Discord que é pra gravar. Tipo, de youtuber, né? Porque eu faço collabs. Olha que loucura. Que é pra collab. E tem 2 servidores do Discord que eu tô, que é de uns youtubers. Eu acho que é o da Fedubs e o do Sinsol Silva. Eu tô por sabe? Tipo, eu na época ali, eu tinha o quê? Uns 13 anos eu entrei e tal. Porque eu tenho a mesma conta do Discord sempre. Mas, tipo, a maioria dos servidores do Discord que eu tô são servidores de pessoas que ou eu já gravei collab, ou eu vou gravar collab, ou eu usei o servidor da pessoa pra entrar em contato, sabe? Então, tipo, eu não uso o Discord. Deixando claro aqui. Eu tô em vários servidores porque eu faço muita collab no YouTube. Esse rastro de bosta que você foi deixando pelo caminho. Você achou que eu seria burro o suficiente para não te gravar depois de tudo que você fez com tantas pessoas diferentes? Você nunca imaginou que eu poderia te gravar, Haluka? Porque você sabia exatamente o tipo de pessoa que eu era. E eu falei pra você que eu nunca havia feito isso com ninguém. Você sabia exatamente o que eu pensava sobre isso. E por esse motivo você merece um prêmio, Haluka, porque você foi a minha primeira. Cá entre nós, eu não me arrependo nem um pouco. E eu não vou me arrepender nem um pouco de apresentar isso para cada juiz e magistrado que eu for falar sobre você, seja contra você ou como testemunha contra você. E todas as gravações que eu tenho contra você, você vai descobrir com o tempo, na justiça. Porque eu quero ver você falar mais. Eu quero ver você se contradizer mais. Para no final, as suas palavras desmentirem cada merda que sai dessa sua boca imunda. Você comunicou a Rebeca que havia ficado comigo no dia da gravação do dossiê. Quem é Rebeca? Rebeca é aquela cosplayer lá que cornou o Terry? Quem é Rebeca? Não lembro. Os nomes é foda, eu sou ruimzão de nome. Alguém sabe? Quem é essa Rebeca? Ai. Corroborando com a minha defesa em relação ao que eu falei pra polícia. Você alegou pra Rebeca que não seria bom dizer que você me beijou. Bom, isso a polícia também viu. As suas próprias provas batiam com a narrativa entre você e o André. E a mensagem que você mandou pra ele no dia 5 de maio, falando que... Ô, Vicente, é foda a tua situação, ó. Eu não vou ler isso daí, mas... eu li aqui pela cabeça, Vicente, não tem muito o que fazer, né, meu querido? Ser homem é saber que você sempre vai ter uma mulher que você goste, que você não pode ter, meu querido. Já dizia meu mano, quem é que disse isso? Foi o Júlio, né, do Todo Mundo Odeia o Chris? Ser homem é saber que você tem que deixar uma mulher que você nunca vai ter, mas que você ama, seguir em frente, meu querido. É isso, porra. Que havia ficado comigo e que eu era um gostoso, né, segundo você. Você falou da minha ex-namorada, você alegou que ia me comer, você falou que botou o dedo no meu cu, falou até que saiu bosta, né? Isso nunca aconteceu. Ai, esse vídeo é horrível! O Haluka rindo porque ele enfiou o dedo no cu do Yanni e aí ele disse que saiu merda e ele teve que limpar o dedo na camisa. I like blood. Enfiei o dedo no cu dele, depois eu fui lá, tipo, limpar a mão. Eu nunca beijei esse cara. O dia que a gente tinha se beijado, eu nunca enfiei a porra do dedo no cu dele. Isso foi muito nojento. Tá aí a prova. Vai dizer o que agora? Que é falso? Eu tenho você reagindo ele também. Olha que fofo. Mano, era muito engraçado, velho, porque... Mano, como é que o Haluka cria tanta prova contra ele, mano? Ele tem que parar de gravar as coisas que ele fala, mano. Esse cara é maluco. Acho que eu tenho até esse áudio aqui, peraí. Acho que é aqui que eu falei. Eu falei isso também porque ele falou que a ex dele... não, eu falei, mano, é o seguinte, eu vou te comer. Eu literalmente queria assim do nada, cara. Eu vou te comer hoje. Isso é o áudio que eu mandei pra Rebeca. Porque ele falou que a ex dele chegou a comer ele, tá ligado? Enfim, e aí deu no que deu. Isso foi muito nojento. Foi merda. Enfiei o dedo no cu dele, depois eu fui lá, tipo, limpar a mão, tá ligado? Gente, bosta! E como se não bastasse tudo isso, você resolve ir num podcast no meio de uma investigação de um inquérito policial. Rafael Tavares mandou. True, né? A pergunta que não quer calar.
Haluca, e a famigerada dedada? Dedada? Ele não lembra. Que dedada? Que ele falou. Ou você deu dedada em alguém, ou alguém te deu dedada. O que tá O chat aqui. fundou uma hora. E a dedada? Nem ele lembra. Ó, a gente já reagiu a essa parte aqui. Que a gente reagiu. Quando ele foi nesse podcast, a gente reagiu ao vídeo do Feio falando sobre esse bagulho aqui, mano. O Haluca, ele não lembra de nada, mano. Ele fala umas coisas absurdas, ele não lembra, cara. Como que ele não lembra que ele falou que ele deu uma dedada no cu do mano e que o dedo dele ficou melado e ele teve que limpar na camisa? Tipo, como é que ele não lembra disso? Interrogação. Os caras falaram 1000 vezes aqui de dedada. Deixa eu ver se pessoa eles é estão. doida, mas fala, ai. Cara, Deixa eu gente ver. que nem sente. O que é, galera? Até eu tô Vocês curioso perguntam- agora. Você não sabe? Deixa eu ver se ele Ou sabe. ele tá aqui. se Vocês fingindo de trouxa perguntam- também, pode ser. Eu achei que era alguma coisa, que era um meme, alguma coisa. Ah. Tá. Já vieram falar aqui que é no Yanni. O que você tá rindo? Ele lembrou. Você deu dedada nele? Não, que eu tô. Pô, que ridículo, é engraçado. Mas da onde que vem Falando esse que eu assunto? dei dedo no cu dos outros. Tá aqui, ó. Você já esqueceu da dedada do Yanni, né? No Yanni, aliás. Ó, que mandou, acho, estão dizendo Fala que é o do nome da canal, pessoa, tudo. né? Caminho Foi nesse podcast que a mãe dele falou. Ah! Yuni, você prefere Não vou completar essa frase. sem volta, mandou aqui. Não lê. É aquela pessoa. Mas ele falou alguma coisa Não, sobre o laudo. Haluca, aí não, aí O não laudo rola. do ML. Então eu posso mostrar. Então tudo pode. bem. É isso, carimbo. É mentira, cara. É mentira, tá aqui, tá? Eu tô falando a respeito do laudo. Posso fazer a pergunta? Acho que Pode. aqui, eu falo assim, ó. respeito disso. A Luca Pode. falou que levou o laudo com carimbo do ML. Que ela fez o exame aí pra provar que fez o exame. Que coisa engraçada. No inquérito está escrito que o exame nunca aconteceu. É engraçado. Não pode falar sobre o da inquérito, onde? mas trouxe o papel pra mostrar? Mostra aí, pô. Foi... Eu só censurei os dados. Eu manjo... Você quer dar uma olhada aí? Mas tá aí o carimbo da ML. Mas pode virar. Então, essa folha eu peguei na delegacia da mulher. Quando a... Então, isso daqui, até onde eu sei, não prova porra nenhuma. Isso daqui é só um requisito. Isso prova que o Haluca foi no IML e pediu o teste. É isso que isso daqui prova, né? Até onde eu sei. Não tem nada aqui que prove que realmente aconteceu. Isso aqui prova que ele foi no IML. É tudo que esse documento... É pra isso que esse documento serve. É só isso. Ele requisitou. Tá? E aí eles falaram, né, pra falar, tipo, ó, legal, o que eu tava alegando ali, eu teria que pegar essa folha e levar lá no ML pra fazer exame de corpo de delito. Pra analisar a minha parte íntima. Entendeu? Tá, então assim, geralmente quando faz laudo, é ou acusação de ou agressão física. E aí, Haluca, você tá conseguindo ver quanto de merda tem até o meu cotovelo? Você consegue imaginar a cara da polícia vendo cada uma dessas suas palhaçadas enquanto eles estavam lá investigando a situação que você inventou? Se é do Iano que eles estão falando... Eu imagino o juiz vendo isso. O juiz, tipo, então ele te assediou. Pera, tu deu uma dedada no cu dele? Cadê a prova? Aí ela mostra o story dela, mostrando ela falando que ela dedou o cu do cara. Aí o juiz, e você tem como provar contra? Como? É que eu gravei ela falando que ela não deu a dedada de verdade num podcast. Mostra aí. Aí ele vê o corte do podcast no canal do Groselha Talk. Aí o Haluca fala, não, mas eu tenho que comprovar que isso realmente aconteceu, porque eu tenho uma call do Discord com a Bianquinha, onde eu falo sobre esse assunto. Aí ele vê uma call do Discord gravada. Tipo, mano, o trabalho do juiz, mano, se eu fosse o juiz desse caso, eu ia estar me sentindo tão desvalorizado, sabe? Tipo, porra, será que eu fiquei 20 anos sendo juiz pra acabar tendo um caso de que as provas são gravações do Discord e corte de podcast? Sério que essas são as provas? Eu não posso falar. O olho dele é igual Mas do não. Yuni, a homofobia nos olhos é só de pessoas boas, de grande moral e amadas pelo povo. Geralmente a gente tem essa homofobia nos olhos. Eu não dei dedada em ninguém. Tá bom. Você não tem a mínima noção do que você fez, né? Você não tem a mínima noção da gravidade das coisas que você faz. Mas dessa vez você vai ter. Você acreditou que seria mais uma das suas oportunidades de criar essas suas situações teatrais pra internet, pra engajar e viralizar. Mas não. Você teve a pachorra de alegar pra polícia que você ia sempre dormir no salão de festas porque eu estava tentando constantemente abusar de você. Só que você se esqueceu que a gente fazia ligações com o Corey e com o Gin com frequência, com as câmeras ligadas. Que Mano, eu tenho... O Corey e o Gin é o que eu mais tenho... O Gin, o Corey tanto faz, porque o Corey ele tava meio que tipo de espectador também. O Corey saiu super de boa, ninguém nem lembra direito que o Corey participou dessa porra, dessa treta. Eu nem sei porque que o Corey se enfiou nessa porra também. Mas o Gin me deixa bad, sabe por quê?
eu acompanho o Gui muito antes dele ficar muito famoso no YouTube, sabe? Tipo, eu via o Gui, ele fazia live num site lá que eu nem lembro qual o site, era tipo um site super random de live, não era Twitch, era tipo, sei lá, Kik, um site desses merda assim, onde ele via Boku no Hero, mano. Eu assisti com o tio Gin umas 2, 3 temporadas de Boku no Hero. Tipo, é essa época que eu acompanhava o Gin, sabe? Tipo, eu era realmente um ver muito antigo do Gin. Aí eu parei de acompanhar ele quando ele virou canal de opinião e teve aquela treta com a batata com pepino lá, que eu acho que a galera nem deve lembrar dessa porra, essa treta. Mas, tipo, eu parei de acompanhar ele porque ele virou esse youtuber de polêmica e tal. Mas o Gin é um cara que, tipo, pô, o Gin falava na live, o Gin naquela época, ele era muito mais aberto à vida pessoal dele. Porque ele não, tipo, ele não era famoso, sabe? Era tipo eu aqui agora, mano. Eu falo muita coisa da minha vida pessoal. Mesmo eu me restringo muito porque eu sei que futuramente pode ser que isso daqui venha à tona e tal, esses bagulho assim. Então eu não falo tanto da minha vida pessoal. Mas o Gui não, mano. O Gui falava da situação com os pais dele, que ele fazia exército, que eu não vou falar muita coisa porque eu não sei até que ponto que é muito conhecido na internet e tal. Mas, tipo, ele contou sobre a carreira dele no exército e como era a vida dele naquele momento, que ele tava passando por dificuldades. E aí ele via Boku no Hero, e aí ele ria de algumas situações do Boku no Hero. Tipo, é dessa época que eu acompanhava o Gui. E me deixa triste ver a situação que ele acabou, mano. Aquele vídeo, sem zoeira, mano. Como um cara que é ex-fã do Gui, mano. Naquele vídeo dele mostrando as conversas privadas dele de nude com o Haluka, deles meio que fazendo sexo pelo telefone, quase, sei lá, aquelas porra lá deles paquerando, mano. Me deixou triste, me deixou bad, mano. Porque eu sei que o Gui é um cara, tipo... Não que o Gui é um cara, tipo, do bem. Nessa treta aí ele não foi tão maneiro. Mas, tipo, o Gui não é uma pessoa ruim. Eu sabia disso. E ver ele naquela situação muito merda, super exposto, mano, me deixou tão desconfortável, mano. Era um cara que eu, tipo... Eu torcia pro Gui se dar bem na net. Quando ele se deu bem, mesmo tendo parado de acompanhar ele, eu fiquei feliz por ele. Falei, cara, ele conseguiu, mano, cresceu. E aí ele acabou nessa situação deplorável, onde ele tinha que fazer um vídeo mostrando as conversas sexual dele, tipo... sabe? Sei lá, eu acho que o Gui é o que eu menos gostei de acompanhar nessa treta. Porque eu me senti mal vendo ele, sabe? Muitas dessas vezes, você vinha deitar do meu lado e dormia por horas. Não, Maria, não aconteceu. Eu não gravei eles, mas por sorte, eles me gravaram. Até porque eles sabiam que eu tava com você, né? Nada acontece. Negativo, Corey. Eu discordo do teu ponto, nesse ponto da censura, porque... Aqui da casa, aí, mano, minha casa, velho, tá literalmente uma zona, velho. Se eu mostrar pra vocês vão ver que tá tudo de ponta cabeça. Minha casa nunca ficou assim, mano. Minha casa está de ponta cabeça, mano. Meu Deus. Nossa, eu tava sonhando com a voz do Cor no fundo. Você lembra do Gui, né? Aquele cara lá que é seu ex-web namorado, que inclusive há pouco tempo aí... Tampone, como isso não tem nada a ver com o vídeo, depois eu respondo, tá? Mas eu já falei isso aqui na live, eu acho, algumas vezes, mas depois eu te falo por quê, tá? 3, 4 meses atrás, você tava acusando de assédio também? Diz tu? Não foi? Então, ninguém lembrava que o Cor tava não tem como esquecer. Você alegou pra polícia também que você tava em cárcere privado, que você vivia presa dentro daquele apartamento e que eu estava privando você do seu direito de ir e vir, que você não tinha como voltar pra sua cidade. Mas você esqueceu que tinham funcionários trabalhando lá 24 horas por dia, né, Haluka? Que tinham mais de 30 câmeras naquele prédio, que viam você subindo, descendo, saindo e entrando, fumando onde queria, vomitando onde queria, agindo como uma grande e enorme parasita como você é. Eles viram o que você estava fazendo, Haluka. Todo mundo viu o que você estava fazendo com a minha vida. Todos eles foram testemunhar. Bom, e sobre a questão de você não ter dinheiro, né, para ir de volta para sua cidade, bom, isso também foi comprovado uma mentira no momento em que eu fiz a quebra de sigilo bancário. Eu mostrei os meus extratos bancários para a polícia. Já você não mostrou, né, os gastos compulsivos que você estava fazendo na lojinha daquele prédio. Haluka, você esqueceu que aquela lojinha de conveniência que ficava no meu prédio era de uma influenciadora que era assessorada por mim? Que inclusive você conheceu ela naquele prédio? Caraca. Aquela maquininha que você batia... Os influenciadores têm loja de conferência, cara. Tipo, Pix, lembra? Todo mundo sabia que você era podre. Todo mundo sabia. Só eu que acreditei que você pudesse mudar. E eu aprendi a minha lição, pode ter certeza. Você foi criando provas contra você mesma do início ao fim. Ele não tem provas que eu pedi isso. Boa noite, ô Rafa. Boa viagem aí, meu querido. Aproveita a viagem, tá de boa, meu querido. Quando você voltar de viagem, tu volta nas lives, meu bom. Depois eu converso com minha mãe e minha irmã também. Ainda bem que eu não tinha provas, né, Haluka? Nunca me acusou de nada, né, Haluka? Tudo sempre foi recíproco. Até o momento que eu te dei um pé na bunda. Agora, no final do inquérito, a polícia acabou encontrando esse tal documento do exame sexológico do Haluka. De fato, o Haluka foi fazer o exame. Mas aquele papel que ela apresentou na live da Bianquinha, aquilo foi injúria e difamação. Porque aquilo não era o laudo sexológico. Aquilo era uma requisição de um exame. E a essa altura do campeonato, Haluka, você já sabe o que atestou no exame, né? Não atestou?
nada. A É Haluca disso que eu tava falando, aquilo lá foi só um requisito, não provava porra nenhuma. entrou naquela live com a Bianca e me taxou como e a sexual. Ela fez isso na frente de mais de 25 mil pessoas em live. Essa mesma live foi replicada por diversos outros criadores de conteúdo, entre outras pessoas e outros streamers que estavam ao vivo também assistindo aquela live. Esse vídeo foi replicado diversas e diversas vezes para muitas pessoas. E isso vai ter consequência. Sobre essa questão, eu preciso agradecer a Bianca por ter dado a oportunidade para a Haluca fazer aquilo que ela faz de melhor. Mentir, mentir e mentir mais. Porque ela já estava espalhando aquela requisição sexual. Sabe o que é ruim, mano? O Haluca, ele nitidamente mente compulsivamente. Nitidamente ele não se controla, ele não consegue controlar as mentiras dele. Mas é porque o Haluca, ele é um mau mentiroso, sabe? Tipo, geralmente quem mente bem sabe o que mentiu e, lembra das mentiras pra ele não contar mentiras que refutam as mentiras que ele já fez, sabe? Tipo, ele vai construindo uma linha narrativa em cima de uma mentira, sabe? Então, o Haluca, ele não é um bom mentiroso, ele só é um mentiroso compulsivo. Porque se ele fosse um bom mentiroso, ele não ia ficar criando prova contra ele constantemente. Ele parece que só tem satisfação de mentir, mas ele não sabe o jeito certo de fazer isso. E ele só se fode mais cada mentira que ele solta, mano. Sexológica para diversas pessoas no privado, alegando que eu havia ela, quando na verdade aquilo não passava de uma requisição de um exame. E eu também quero agradecer ao Muca Muriçoca e ao Gordox por terem recebido ela no Groselha Talks podcast e dizer que eu sinto muito pelo lugar lá ter pego fogo após eles terem recebido o capeta no ambiente de trabalho deles. No final das contas, todas essas suas atitudes... Ai, fiz merda. Sempre foi recíproco, até o momento que eu te dei um pé na bunda. Agora, no final do inquérito, me taxou como e a sexual. Ela vi isso? Pra Haluca fazer aquilo que ela faz. Na verdade, aquilo não passava de uma requisição de um exame. E eu também quero agradecer ao Muca Muriçoca e ao dizer que eu sinto muito. No final das contas, todas essas suas atitudes e essas provas que você foi criando contra você mesma só reforçou pra polícia e pro Ministério Público qual seria o veredito. Sem falar nas 14 testemunhas que se prontificaram a prestar depoimento contra você. Do meu lado, só 12 foram necessárias serem escutadas. As outras 2 pediram pra descansar porque já estavam te batendo tanto que não tinha mais motivo do porquê alguém falar. Quantas testemunhas... Mano, só mostrar pra polícia o Putz Haluca 2 e 1, mano, que o vídeo do Diego é tão bom, mano, que você mostrar o Putz Haluca 1 e 2, mano, o policial juiz já fala, não, esse Haluca aí não vale a pena não, mano. Cadê esse Diego aí que esse cara é foda? Foram do seu lado, Haluca? 0. O meu processo com o Digo é segunda-feira agora e eu espero que eu consiga alguma justiça por todos os crimes que eu cometi até agora. Haluca, entenda, o lugar onde você tá hoje é exatamente onde você sempre precisou estar. Eu nunca deveria ter entendido nada diferente disso. Você está onde você está porque essa é a vida que você merece. E a grande real é que você tá tão afundado no seu próprio poço de merda que nem você sabe como vai sair daí agora. Porque na realidade você acredita em tudo que sai dessa sua boca suja. E essa é a parte mais louca de tudo. Porque você realmente acredita nas mentiras que você inventa. Você é doente e você vai pagar por cada crime que você cometeu. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de agradecer a todas as testemunhas que colaboraram. Estamos chegando na reta... Mano, essa reta final é 5 minutos de reta... Não, 4 minutos de reta final, família. Estamos acabando essa porra. Com um inquérito policial, que estiveram presentes na delegacia ou que gravaram e estiveram de alguma maneira colaborando com a força policial para que essa situação e esse caso fosse solucionado o mais rápido possível. Meu agradecimento especial a Yasmin, suavemente comentado, ao Digo, a Bianquinha, ao Cor, ao Stott, ao João de Senzi, ao André, aos funcionários do prédio onde eu morava e às demais testemunhas que eu irei preservar aqui por caráter e respeito e principalmente para não expor ninguém além do necessário. Quero agradecer também e principalmente a minha advogada, doutora Amanda Finkler, que foi a pessoa que esteve comigo desde o início desse pesadelo, que acompanhou de perto as minhas crises e que me auxiliou em todo esse trajeto, em todos os obstáculos que foram aparecendo durante o caminho. A maioria de vocês não sabe porque isso não veio a público, mas a doutora Amanda assumiu o meu caso pouco tempo depois que eu havia tido o primeiro advogado cuidando desse caso. Esse primeiro advogado, logo no início de toda essa situação, acabou se demonstrando um grande desprazer, além de ter sido um grande erro e uma das pessoas mais mau caráter que eu tive o desprazer de conhecer. Alguém que, ao invés de defender o próprio cliente, preferiu tentar ajudar o Haluca após a revogação da minha procuração. Profissional esse sem ética, que
que acessou o meu inquérito mesmo após a revogação. Felizmente, esse é um erro que ficou para trás. E hoje, a doutora Amanda não só cuidou de todo o caso do inquérito policial, como também será responsável por todos os processos de agora em diante que serão movidos contra o Raluca. Este é oficialmente o meu último vídeo falando sobre Raluca na internet. Mesmo que existam futuros desdobramentos, processos, decisões, resoluções, nada mais disso vai partir de mim. Mano, essa treta, levando em consideração a justiça brasileira, mano, essa treta é mais um aninho de processo até ficar tudo resolvido. 2 aninhos de processo. Esse é um capítulo que eu coloco por encerrado na minha vida, por não querer mais me expor, por não querer mais envolvimento nenhum com o nome dessa pessoa. E porque eu acho que ela deve ficar exatamente onde ela está hoje, no ostracismo. Quem quiser saber, que vá na justiça, procure, curiosos de plantão, se fizeram de plantão. Quem quer dar um jeito, então não se preocupem, porque de uma maneira ou de outra, tudo vai acabar vindo a público sempre que tiver qualquer tipo de resolução. Ou seja, quem quiser saber mais, vai atrás. Agora, eu finalmente posso seguir com a minha vida em paz. Amanhã eu estarei ao vivo na Twitch. E se você que assistiu esse vídeo tá aqui até agora, tá mais do que convidado a participar lá com a gente trocar uma ideia e falar um pouco de besteira depois de tanta desgraça. Deus na terra, mano, digo o no merda céu, dele divulgar. E Raluca no inferno. Digo no céu. Que frase fodida. Deus na terra, digo no céu e Raluca no inferno, mano. Essa frase não sei se é muito boa, mas o Digo não vai gostar dessa frase. Júlia Festival está oficialmente indicada por injúria e difamação por Iane Zabonge de Melo. Mano, parece o final de uma série, né? Que vai mostrando, tipo, uma foto dos personagens e como é que eles acabaram no final da obra, não parece? Com a conclusão do inquérito falso que ela mesma abriu, Júlia agora irá responder por 5 crimes cometidos. É a música do La Casa de Papel versão terror atrás. Artigo... Ah, tá. Injúria... Ah, tá, não falei isso. Foda-se. Denunciação caluniosa. Ela também está sendo processada em 100 mil reais pelos danos causados. Meu filho, 100 mil reais. Mano, 100 mil reais é tipo uns 90 salários mínimos, cara. Cara, 100 mil reais, mano. Mano, é uns 5 anos de trabalho. Mano, é impossível pagar esse preço. Mano, isso não vai monetizar nem fudendo, né? Monetizou do Yanni, vai monetizar o meu. Bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Segue no Instagram, enquanto ela segue em liberdade. Por enquanto bom. Caralho, toma essa aí aqui, porra. Raluca admite ter acesso ao canal de Yanni, comentando sobre a monetização do vídeo dossiê Raluca 4, cuja receita ela desativava constantemente. Vai ser engraçado. Ele ativando a monetização e eu desativando, depois ele ativa de novo e eu desativo de novo. O Raluca não sabe parar de criar prova contra ele. Raluca, para de postar no TikTok, conversar com pessoas que ninguém é confiável, Raluca. Para de mandar mensagem pras pessoas. 100 reais é um preço do caralho. Opa, peraí, não. Raluca admite ter acesso às contas de Spotify e Facebook de Anne. Meu Deus, ele só cria prova contra ele! Configurando provas claras de invasão. Puta que pariu. Bom, descobri que tem acesso ao Twitter dele também. KKKKK, nem fudendo. Que é esse naquele aqui? A lista de música do Spotify dele. KKKKK. Emoji, mano, ela usa emoji dela mesma. Caralho, eu tenho acesso ao Facebook também. Meu Deus, ela tá... E esse naquele aí já vimos que esse naquele aí também não é desconfiar, né? O cara vazou os bagulhos. Raluca admite acesso ao Facebook de Anne e a leitura de suas conversas privadas, configurando violação de privacidade.
Meu Deus, véi, as conversas dele no Facebook, o cara é muito mimado. Geral trata ele como filho de ouro da mamãe, kkk. Fudendo, nem fudendo, fudendo. Kkkk. Vou me divertir bastante nos próximos dias, mas vai pensando em como conseguir fazer ele deletrar a conversa. Por hora, vou de filminho. Boa noite pra vocês. Mano, o Haluka, ele é maluco, cara. Ele é um psicopata, mano. A vida dele tá acabando, mano. Ele tá sendo processado por 100 mil reais. A vida dele tá acabando. Todo mundo odeia ele. E ele está rindo no Discord, falando que ele vai se divertir com as conversas do cara e ver um filminho. Haluka do céu. Haluka acessa a conta Google Ads do Yanni para consultar dados financeiros, configurando mais uma prova de invasão. O AdSense dele, $60, meu cu. Se cortar só os $60 meu cu, parece que ela tá vendendo, né? Haluka admite ter acesso aos e-mails de Yanni e se vangloria disso, evidenciando novamente as invasões das contas. Ai, ela conseguiu criar todas as provas contra ela, puta que pariu. Pior que eu não consigo ver, acho que eu não tenho como ver pelo Drive. Pera, eu vou ver uma coisa. Consegui acessar o e-mail dele também. Mano, mas o Yanni deu acesso a todas as contas dele pro Haluka, mano. Ele deu senha, tudo, mano. Puta que... Como é que o Haluka tem acesso a essas porra, cara? Eu não consigo imaginar eu dando acesso a essas coisas pras pessoas. E o pagaria os 60, não fala isso. Ai, perdi ali. Haluka admite abertamente ter acesso a todas as contas de Yanni e se demonstra orgulhoso por isso, evidenciado na sua conduta criminosa. Tô me sentindo o Neville Pepperman, de iCarly. Nossa, que nerdola. Tendo acesso a todas as contas do Yanni. É muito virgindade, né? É muita falta de ser. Nossa, parece capeta. O Digo e eles são muito baixinhos, cara. Nossa, cara, o Digo deve estar muito confortável essa situação aí, mano. Acabou, chat, acabamos. Puta que pariu, cara. Isso foi torturantemente incrível, mano. Isso foi muito bom. Mano, dá pra dizer que a gente teve finalmente um good end, família? Foi um good end na visão de vocês? Foi um bad end? Foi um neutral end? Nem sei se isso existe. Na visão de vocês, como é que foi, gente? Vocês acham que a gente acabou na melhor situação possível? Foi um cenário bom no final pra vocês, gente? Porque eu acho que a gente acabou bem. Tipo... O Digo agora tá bem, ó. Se tivesse realmente um final feito bonitinho, estaria tipo... Digo hoje em dia se mantém no canal 2 de reacts dele. Terry agora abriu sua banda idol de K-pop e faz vídeos dinâmicos no Instagram. Thaís continua postando seus cosplays e abre um campeonato de sei lá o que. Jean, desaparecido. Core faz seus vídeos de animação e react sobre treta ainda. Yanni continua no processo contra Haluka. Haluka, odiado contra todos e sendo judiciado com $100 mil de processo. Reais, não é dólares. Sabe? Podia ser algo assim. Ia ficar maneiro. Mano, mas é isso. Eu acho que foi um good end. Vamos considerar que é um good end? Estou na espera do Haluka 5 aqui, tá, gente? Estamos à espera do Haluka 5. E se essa treta voltar a ficar em alta, eu faço o vídeo do... Transformei a treta Haluka em um anime. Eu faço, prometo. Mas é isso. Muito obrigado, esse foi o vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal. E... Bye! Garota da bicicleta, porra!